Olá, alunos. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais aí sobre o Visualg, né? Dar uma revisada aí no que já foi visto. E a gente também vai ver como que faz a instalação aí na prática. Alguns alunos estavam com dificuldade. E a resolução dos exercícios aí da aula anterior. Eu peguei e fiz esse slide aqui, né? Com base no que a gente já viu. Eu recortei um pedaço lá de cada slide que eu já compartilhei com vocês e para a gente ser mais objetivo aqui nesse slide para rever a aula que já foi dada. Então aqui eu peguei lá o primeiro slide lá da aula que dava introdução à instalação, né, do Visual. E aqui a gente já tem aqui de cara aqui um link que clicando a gente vai cair aqui nessa página aqui do download aqui do programa. A instalação desse programa não é obrigatório. Se vocês preferirem, vocês podem, né, continuar aí fazendo no bloco de notas, na folha de papel, onde vocês preferirem. Mas quem tiver o interesse, né, de instalar o programa é interessante porque a gente consegue ver aqui de fato a saída aqui do programa e tudo mais. Aqui ó, a gente tem esse botão aqui indicando que para a gente baixar o programa a gente vai clicar nele. Aqui a gente tem aqui um aplicativinho aqui executável. A gente só precisa clicar nele ou então a gente pode procurar ele aqui na pasta, onde a gente preferir. Aí a gente abrindo ele aqui, a instalação é bem simples. É só a gente clicar aqui em sim, né, para confirmar que a gente vai instalar ele. E só clicar em avançar aqui agora que ele vai fazer toda a instalação já automaticamente. Só avançar aqui e instalar. Aqui ó, instalação completa, a gente clica aqui em concluir, já está marcado aqui para a gente iniciar ele. Aqui ele já abre aqui automaticamente. Caso de vocês não abram, provavelmente ele já vai estar aqui na área de trabalho, mas se não tiver a gente pode pesquisar aqui, ó, Visualg, que ele vai já aparecer aqui, ó, em aplicativos aqui, clicando aqui ele vai abrir. Não, esse daqui no caso, corta aí, volta agora. Então a gente pode acessar ele aqui nos aplicativos nossos, é só a gente pesquisar aqui por Visualg, que a gente já, ó, esse daqui no caso é pra gente instalar, entendeu? Foi esse arquivo que a gente acabou de baixar, não é esse. É esse daqui, ó, Visualg versão 2 em desktop aqui. Clicando aqui ele já vai abrir essa telinha aqui. Então, como a gente já viu lá a gente já tinha visto aqui também, que esse slide eu recortei de uma outra aula, a gente tem a estrutura aqui básica, né, do nosso algoritmo aqui, ó. A gente tem a estrutura aqui do nosso algoritmo. Então, todo algoritmo nosso aqui vai ser indicado aqui que ele está pela palavra algoritmo, né? Aqui a gente pode pôr um nome qualquer, no caso aqui está sem nome, mas a gente pode colocar o nome do nosso algoritmo, o que for, né? No caso é o nome do programa. Aqui tem os comentários, tudo que se for iniciado por barra é um comentário. E aqui a gente tem aqui na linha 6 aqui as declarações das variáveis, né, que a gente vai utilizar no sistema. Então todas as variáveis que a gente for utilizar no nosso algoritmo, a gente tem que inicializar ela aqui. Do início aqui até o fim do algoritmo, a gente vai escrever todos os nossos comandos. Foi os comandos que a gente viu de leia, escreva, de variáveis, atribuições de valores, vai ficar entre o início e o fim do algoritmo. Então aqui vamos ver aqui, ó. A gente tem o primeiro exercício aqui é o mais simples, que a gente vai utilizar o comando escreva. No caso aqui, crie um programa que exiba uma mensagem de boas-vindas. Então esse é o exercício mais simples possível que a gente pode fazer para começar aqui, ó. No caso aqui o nome a gente pode chamar de escreva, então, mas poderia ser qualquer nome. Aqui os comentários fiquem abertos aqui, vocês podem comentar o que quiser, se quiser apagar também, isso daqui não faz diferença para o nosso algoritmo, são só comentários. Por exemplo, se eu quisesse indicar aqui ó, correção.
da atividade da última aula, por exemplo. Aqui a gente não vai usar nenhuma variável, né? Porque esse exercício aqui a gente só precisa criar um algoritmo que exiba uma mensagem de boas-vindas. Então aqui na seção de comandos tem aqui um comentário, né, que a gente pode apagar. Aqui está indicando que é a seção de comandos. A gente pode escrever aqui os nossos comandos ou pode também apagar isso daqui, tanto faz. Então, para a gente escrever uma mensagem na tela, a gente sabe que a gente pode usar o comando escreva. Então, aqui é bem simples. Como a gente quer escrever uma mensagem de texto, a gente vai pôr entre aspas. E aqui a gente vai escrever a nossa mensagem. Boas-vindas. Aqui a gente já escreveu o nosso programa, agora a gente quer ver ele executar. Como que a gente faz? A gente vem aqui em código, né, aqui em algoritmo, executar. Ou a gente pode apertar a tecla F9. Mas aqui, ó, algoritmo, executar, ou a tecla F9. Aqui, ó, daí aqui ele abre, é interessante essa telinha aqui, que agora a gente consegue ver de fato o que o nosso algoritmo está fazendo. No caso aqui ele está exibindo uma mensagem de boas-vindas, indicando aqui o fim da execução e uma mensagem para a gente fechar. Então essa telinha aqui, ela mostra toda a saída aqui do nosso programa. A gente pode fechar aqui se a gente quiser colocar outras mensagens aqui. Olá, por exemplo. Então a gente edita aqui o nosso algoritmo, escreve ele aqui da forma que a gente achar melhor. Vem aqui em algoritmo e executar. Aqui a gente já tem aqui a frase olá. Então esse foi o nosso primeiro exercício, mais simples possível. Agora vamos lá, vamos para o segundo exercício. Aqui, o segundo exercício é utilizando o comando leia, que foi o segundo comando aí que a gente aprendeu. Aqui, ó, ele está indicando aqui, ó, crie um algoritmo que solicite que o usuário informe seu nome e exiba uma mensagem de boas-vindas com o nome informado. Aqui tem um exemplo aqui, se o usuário informar que seu nome é Guilherme, exiba bem-vindo, Guilherme. Então, ele é bem parecido com esse algoritmo que a gente já acabou de fazer aqui. Só que dessa vez, a gente não, além da gente mostrar uma mensagem de boas-vindas, a gente vai mostrar customizado. Cada vez que o usuário digitar um nome, né, que pode ser o nome que ele quiser, o nome dele, ele vai dar uma mensagem aqui de boas-vindas, né, com o nome do usuário que foi informado. Então aqui, ó, a gente pode usar essa mesma estrutura aqui e reaproveitar o que a gente já escreveu aqui. No caso, agora, a gente viu também que para a instrução leia, o que ela faz? Ela solicita que o usuário informe, né, algum dado, alguma informação. E para a gente armazenar essa informação, a gente então precisa, né, utilizar lá as variáveis. Então, aqui no segundo exercício, a gente vai utilizar aqui a instrução leia. O exercício está pedindo para a gente criar um algoritmo que solicite que o usuário informe seu nome e exiba uma mensagem de boas-vindas com o nome informado. Por exemplo, se o usuário informar que seu nome é Guilherme, exiba uma mensagem de boas-vindas seguido do nome, no caso Guilherme. A gente pode utilizar essa mesma estrutura aqui porque ela está bem parecida. A gente já tem aqui uma mensagem de boas-vindas, porém a gente não está pegando aqui o nome do usuário. A gente viu que para isso a gente precisa usar a instrução leia e usar também uma variável para a gente armazenar esse valor que foi captado aí, né? Foi solicitado para o usuário. Aqui a gente já viu essa aula aqui, você já tem esse material aqui e aqui a gente está falando de variáveis. Toda variável ela precisa de um nome e de um tipo. O nome para a gente identificar, né? Para a gente usar ela posteriormente, para a gente saber qual variável que é, e um tipo para informar qual dado que ela está armazenando. Então, a gente tem 4 tipos aqui. O primeiro é um inteiro, que a gente vai guardar um valor sem parte decimal. O segundo valor aqui é um real, o segundo tipo, né, é real, que é para valores com parte decimal, né? Por exemplo, 10,1, 10,2 ou 5,5, enfim. Para valores com parte decimal. O caractere é para texto, quando a gente for armazenar um texto, um nome, alguma coisa do tipo. E o lógico é para verdadeiro ou falso. Então, aqui no nosso caso, como a gente quer armazenar aqui um nome,
é do tipo caractere, porque o nome é um texto, né? Não é um número inteiro, não é um número real, e também não é um tipo lógico. No caso, é um tipo caractere. Então, a gente sabe que para utilizar a instrução leia, aqui ó, vamos apagar essa mensagem de boas-vindas aqui e vamos começar aqui. Ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar a variável aqui, indicar aqui para o nosso programa qual variável que a gente vai usar. Aqui ó, então para a gente indicar uma variável, primeiro a gente vai colocar o nome dela, no caso aqui, nome do usuário, por exemplo. E o tipo dela, a gente vai dar aqui 2 pontos e vai escrever o tipo dela. Aqui ó, caractere. No caso poderia ser um desses 4 tipos aqui, inteiro, real, caractere e lógico. Beleza. Agora a gente sabe também que para solicitar que o usuário informe um dado para o nosso sistema, a gente utiliza a instrução leia. A instrução leia, a gente vai passar aqui dentro dela a variável que a gente quer que seja armazenado esse valor que o usuário vai informar. No caso aqui, nome do usuário. Poderia ser essa variável poderia se chamar de qualquer nome. Nome do usuário, nome informado, qualquer coisa. X, qualquer coisa que a gente poderia. Mas aqui no caso é interessante a gente colocar aqui um nome que fique bem claro da gente entender o que está acontecendo ali. No caso, se a gente executar esse programa do jeito que ele está aqui, ele vai abrir uma tela aqui, aqui está o cursor aqui disponível para a gente escrever o que a gente quiser. Então a gente escrevendo aqui, dando Enter, ele já iria executar o programa e acabou. Por quê? Porque a instrução lay ele armazena aqui, mas a gente não está fazendo nada com esse valor ainda. O interessante é que antes da gente utilizar essa instrução lay, a gente utilizar aqui uma instrução escreva para informar para o usuário o que a gente quer que ele informe ali, né, para a nossa variável o nome do usuário. Então é interessante que a gente digite aqui na instrução leia, por exemplo, digite seu nome. Aí quando a gente executar aqui o programa novamente, aqui já tem uma mensagem aqui na tela, né? Aqui indica a setinha aqui para a gente saber onde que o nosso algoritmo está. E ele mostra aqui na tela, digite seu nome. Aí a gente pode digitar, por exemplo, aqui, Guilherme. Quando eu der Enter aqui, ele já vai aqui para a segunda instrução e vai guardar esse nome aqui na variável nome do usuário. É interessante também que a gente tem esse recurso aqui que a gente consegue ver as variáveis que foram utilizadas no programa. Por exemplo aqui, a gente tem o nome da variável, no caso é nome do usuário, o tipo dela que é caractere, ele abrevia aqui com C, e o valor armazenado que no caso é Guilherme. Agora já está meio caminho andado aqui para a gente conseguir resolver o exercício. Agora a única coisa que falta é a gente exibir uma mensagem de boas-vindas junto com esse nome que a gente acabou aqui de solicitar para o usuário. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar a instrução escreva. Dessa vez aqui dando uma mensagem de boas-vindas. E agora a gente vai utilizar aqui o nome do usuário. Ao invés de eu pegar e digitar meu nome aqui, isso ficaria fixo, né? Todo mundo iria ser chamado de Guilherme. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que cada nome diferente que o usuário informar, o nosso programa exibe uma mensagem customizada. Então, a gente pode escrever aqui o boas-vindas, separar aqui por vírgula a variável que a gente quer exibir, vírgula de novo, aqui já daria certo. Ó. Vamos executar aqui para a gente ver. Olha lá, digite seu nome, boas-vindas Guilherme. Vamos tentar de novo aqui, ó. O nome da variável, o tipo e o valor. Vamos tentar aqui de novo. Por exemplo, Fernando. Boas-vindas, Fernando. Se a gente quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, a gente pode colocar mais uma vírgula aqui, mais um texto aqui e colocar uma exclamação. E a gente pode colocar a quantidade aqui de texto, de variáveis que a gente quiser, só separar elas por vírgula. Vamos tentar executar aqui de novo. Algoritmo, executar ou então a tecla F9. Beleza, abre a telinha aqui, a gente consegue ver aqui do lado que a gente tem aqui uma variável que
que o nome dela é nome do usuário, o tipo é caractere e não tem valor algum porque a gente ainda está aqui na linha aqui solicitando para o usuário. Por exemplo, se eu digitar aqui de novo Guilherme e dar Enter, agora que a gente já tem a variável aqui com o valor, ela pegou esse nome informado e exibiu essa mensagem de boas-vindas com o nome do que o usuário informou aqui. Então, o segundo exercício era para fazer dessa forma, mas se alguém fez diferente e o resultado foi o mesmo, tudo bem, está certo também. A gente pode colocar aqui qualquer nome que a gente quiser para a variável, pode não utilizar essa primeira linha aqui. O interessante é que a gente utilize, né, para indicar o que o usuário está fazendo. Mas se alguém fez sem essa linha aqui também, está certo, entendeu? O objetivo aí do nosso algoritmo, do nosso exercício, era utilizar uma variável aqui, né, para solicitar que o usuário informe seu nome e exibir uma mensagem aqui de boas-vindas para ele, né, customizado com o nome dele. Aqui, ó, o exercício está pedindo aqui para a gente criar um algoritmo que solicite que o usuário informe a idade do seu cachorro e exiba quantos anos humanos o cachorro tem, levando em consideração que cada ano de cachorro é correspondente a 7 anos. Então, a gente tem um cachorro de 1 ano, é como se ele tivesse 7 anos. Ah, olha que filho da puta, cara. Corta isso daí também. Levando em consideração que cada ano de cachorro é correspondente a 7 anos humanos. É como assim? Por exemplo, se a gente tem um cachorro de 1 ano de idade, é como se ele fosse uma criança de 7 anos. Se a gente tiver um cachorro de 2 anos de idade, é como se ele fosse... a idade dele é correspondente a uma pessoa de 14 anos. Então, cada ano de um cachorro é equivalente a 7 anos de um humano. Aqui a gente tem um exemplo. Se o usuário informar que seu cachorro tem 3 anos, o programa tem que exibir seu cachorro tem 21 anos, porque 7 vezes 3 é 21. Aqui, beleza, vamos lá. Vamos apagar tudo isso daqui. Apagar tudo. Dessa vez a gente pode escrever aqui que o nosso algoritmo é idade de cachorro. A gente vai utilizar variáveis aqui nesse algoritmo. A primeira que a gente vai utilizar aqui é para informar que para a gente captar, né, essa idade do cachorro. Então a gente pode indicar que o nome dela vai ser idade. E o tipo agora vai ser... Aqui, ó, a gente tem 4 tipos aqui. O tipo, no caso, a gente vai usar aqui um valor inteiro. Poderia ser real também, mas a gente vai utilizar aqui um valor inteiro, considerando que o animal tem uma idade inteira. Então a gente vai aqui inteiro. Eita. Beleza, a gente indicou que o nome, né, da variável que é a idade e o tipo dela é inteiro. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente vai escrever uma mensagem na tela solicitando que o usuário informe a idade do cachorro. E aqui logo em seguida a gente vai utilizar a instrução leia e vai armazenar esse valor que ele digitou aqui, né, dentro dessa variável aqui, idade. Vamos exibir aqui essa variável idade para ver o que está dando aqui. Ó. Escreva idade. Só para a gente ver se já está dando certo. A gente vai vir aqui em algoritmo, executar. Aqui, ó, qual a idade do seu cachorro? Vamos supor 5. Ele está exibindo aqui o 5 na tela, né? Que é desse escreva aqui e fim da execução. Beleza. Agora, para a gente pegar a idade dele humana, a gente tem que multiplicar isso por 7. Tem 2 formas da gente fazer isso. A mais simples é a gente fazer aqui direto. Ó. Por exemplo, eu quero dizer que, por exemplo, seu cachorro tem, por exemplo, 5 anos humanos. Só que no caso aqui a gente não quer que seja o 5, né? A gente quer que seja a idade que ele informou vezes 7. Para isso a gente vai aqui separá-la então por vírgula, né? E colocar aqui no meio a idade do cachorro vezes 7. No caso que a gente tem uma primeira aqui, mensagem, seu cachorro tem a idade vezes 7, vírgula, anos humanos. Vamos executar para ver o que acontece. Aqui a gente vai clicar aqui em algoritmo, executar. Aqui ele está dando essa mensagem para a gente, qual a idade do seu cachorro. Vamos supor que seja 3. Apertando Enter, ele
exibe aqui pra gente se o cachorro tem 21 anos humanos, né? Porque a gente multiplicou aqui a idade, que era 3 por 7, deu 21. Essa é o primeiro jeito de fazer esse algoritmo. Tem vários jeitos, né? Eu vou mostrar aqui dois, né? Que vai ser o que a maioria aí da galera utilizou. Aí aqui a gente também consegue ver aqui as variáveis, né? No caso a idade, o tipo e o valor. No tipo o i aqui de inteiro e o valor. Agora tem um jeito que é um pouquinho mais bonito da gente fazer isso. No caso é a gente utilizando uma variável aqui, por exemplo, idade humana. Um exemplo. A gente pode iniciar aqui uma variável de várias formas. Tem esse jeito que a gente utilizou inicializou duas variáveis aqui numa mesma linha, mas se a gente quisesse aqui inicializar uma por vez, a gente poderia também. Idade inteiro, idade humana inteiro. Então as duas formas aqui também tá certo. A gente pode inicializar tudo numa linha só ou em linhas separadas também. Eu prefiro tudo em uma linha só. Então vamos tirar aqui esse comentário. Então, aqui, a idade humana. Então, quando o usuário informar aqui a idade, a gente pode dizer aqui que a idade humana do cachorro recebe, esse é o símbolo aqui de atribuição, lá em fluxograma era igual. Aqui, essa setinha e o traço, que é referente a igual lá no fluxograma. Então, que a idade humana recebe a idade, né, que no caso ele indicou ali, vezes o 7. E ao invés de a gente colocar idade vezes 7, a gente coloca idade humana. Então esses dois jeitos estão certos, entendeu? Vamos lá, em algoritmo, executar para ver se deu certo mesmo. Vamos supor que ele tenha 5. Aqui, ó, 5 vezes 7 é 35. Que deu na mesma que já tinha dado. Vamos colocar o 3 só para vocês verem. Que foi o exemplo que a gente deu lá. 3 vezes 7, 21. Seu cachorro tem 21 anos. Então as duas formas aqui estão corretas de fazer. No caso que a gente já consegue ver aqui também que tem duas variáveis inicializadas agora. Uma idade do tipo inteiro com valor 3 e uma idade humana do tipo inteiro com valor 21. Então, eram esses três exercícios então que a gente viu aí na aula anterior. E a gente conseguiu abordar aí tudo que a gente viu nas aulas anteriores aí, o conceito de variáveis, do comando escreva, do comando leia, né? Aqui a atribuição de valor, aqui a gente escrevendo uma mensagem que customizada para o usuário. Então acho que com esse exercício a gente conseguiu ver tudo aí, um pouco das aulas que a gente já viu aí passo a passo, cada um desses comandos, né, separados. Agora a gente conseguiu abordar aqui tudo, unir todos esses conhecimentos aí para escrever um algoritmo aqui no nosso Visual. Agora, só por curiosidade, que eu vou mostrar para vocês mais um comando aqui que a gente já viu lá também nos slides, lá nos primeiros slides lá do comando escreva, que é o escreva L. O escreva e o escreva L fazem a mesma coisa, eles exibem uma mensagem na tela, só que com a diferença do escreva para o escreva L é que o escreva L ele quebra uma linha, entendeu? Então se a gente quisesse, por exemplo, aqui contar de 1 até 5, por exemplo. Olha só como que fica. Se a gente quiser criar um programa que ele escreve de 1 a 5 na tela, se a gente executar aqui, vocês podem ver que ele executa tudo na mesma linha. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente quisesse executar cada um em uma linha, é só colocar o L aqui no final de cada um desses comandos, que fica o escreva L. Vamos lá, algoritmo executar. Então a única diferença aqui do escreva e do escreva L é que o escreva L ele pula uma linha na hora que ele escreve a mensagem na tela. Só por curiosidade, mas a gente já viu isso também no material anterior e está disponível lá para vocês. Gente, então a aula de hoje é isso. Eu vou colocar essa parte aqui de variáveis aqui também nesse slide aqui do material da aula de hoje e vou colocar também a resolução aqui, né, dos exercícios. E caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tem um fórum lá que está disponível para dúvidas e qualquer coisa que vocês quiserem interagir lá, a gente tem um fórum lá na disciplina. E é isso aí, gente. Valeu!